Boa noite, pessoal, irmãos que já estão aí conectados a nós, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, o primeiro que nós realizamos em 2021 e esperamos que fale ao coração de cada um de vocês. Hoje, como eu estou sem o meu tablet aqui, então a Márcia vai me falando aí quem vai entrando, quem vai se conectando, para a gente poder ir anotando aqui, tá bom, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Pode cumprimentar o povo aí, amor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom ter vocês com a gente. Vamos mais uma quinta-feira para juntos estudarmos a palavra do Senhor. O que Ele tem para a gente, né? Ouvir a sua voz através da Bíblia, através do estudo que nós teremos e que nós sejamos edificados pela sua palavra e transformados. Amém. Boa noite, Gabriel Hernandes. Bem-vindo, meu irmão. Vamos cantar um cântico enquanto o povo vai chegando aí, tá? Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Dona Zilda. Espero que a irmã esteja bem, viu? Não pude falar com você hoje. Espero que você esteja bem. Se tiver em condições de escrever algo para nós, eu agradeceria, viu? Deus abençoe. Gabriel, Ana Lúcia, Dona Zilda. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor. Boa noite, Sara, como vai? Espero que você esteja bem recuperada, viu? Pra que Tentações não tenham a nos desviar. Valdir, boa noite. Bem-vindo. Como você está, Sara? Fala aí pra nós. Escreve aí, minha irmã. Pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Se o seu Bonora e Elô estiverem por aí, nosso beijão aí pro casal, viu? Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Boa noite, Edson de Oliveira, bem-vindo. Boa noite, Roseli, bem-vinda, minha irmã. Pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos orar, gente. Nós estamos já no nosso horário e vamos pedir a bênção de Deus sobre tudo que nós faremos na noite de hoje. Incline a sua cabeça onde estiver, assegure-se de estar aí com a sua Bíblia às mãos para poder acompanhar o nosso estudo na noite de hoje. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais uma quinta-feira e a oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estudar a Tua Santa Palavra. Rogamos que o Senhor fale o nosso coração, edifica a nossa vida, abençoe os irmãos que estão conectados a nós neste momento, de um modo particular, ó Deus, Dona Zilda, em recuperação, Sara, lembramos de interceder pelo Eduardo, Toninho também, irmãos da primeira igreja, que estão, ó Deus, passando por este vale difícil aí, e enfrentando esta enfermidade que tem assolado o mundo todo. Imploramos que o Senhor abençoe, ó Deus, os casais, as famílias, que ainda vão se conectar a nós, para que todos, ó Deus, unidos no mesmo interesse, que é aprender da Tua Palavra, cresçamos em tudo,
para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia de nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quem mais chegou aqui? A Luzia, que está ali no outro quarto. Boa noite, dona Luzia. Deus a abençoe também. Vamos cantar mais um cântico e depois nós vamos lembrar o versículo da semana e já vamos entrar no estudo de hoje, tá bom, gente? Vamos lá. Não existe nada melhor? Não existe. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, Lídia. Boa noite, presbítero Garmes. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe os irmãos. Nossa irmã Márcia vai nos conduzir aí na questão do versículo da semana. E depois disto, como eu falei, nós já daremos início ao estudo de hoje, tá bom, gente? A intenção é ganhar tempo para nós não nos delongarmos muito, tá bom? Não extrapolarmos nosso horário. Estaremos juntos, com a graça de Deus, até às 8h30, se Deus quiser, tá bom? Muito bem, amados. Nós vamos ao versículo da semana. E como nós já estávamos no meio do versículo, a nossa irmã Vânia nos lembrou que o nosso irmão Estevão havia falado na escola dominical, né? Que ele havia escolhido Salmo 1, o versículo 1. Mas nós também escolhemos o Salmo 23, que é um salmo também muito lindo, né? Na verdade todos os são, mas este Salmo 23, o versículo 4, eu creio que ele tem tudo a ver, Aparecido, né? Boa noite, Aparecido. Seja bem-vindo, meu irmão. Com aquilo que nós precisamos ouvir
né, experimentar, sentir no nosso coração. Porque nós dissemos que confiamos, é claro, todos nós, né? Perguntaram se confia em Deus, a gente vai dizer, claro que eu confio. Mas na hora da provação, saber que Ele está conduzindo e descansar o coração no Senhor, aí é mais difícil, né, para muitos, e um desafio muito grande. Mas nós jamais devemos esquecer que o nosso pastor está conosco na alegria, né, no momento feliz, no momento de fartura, mas o nosso pastor também está conosco nos momentos difíceis. E são muitos os vales escuros. Mas vamos primeiro ao Salmo 1? Salmo 1, versículo 1. Abram então suas Bíblias. Salmo 1, versículo 1. Lina, boa noite. Ai, gasguei com a água. Seja bem-vinda, Lina, querida. Deus te abençoe, minha amada. Então vamos lá. Salmo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, o versículo 1. E este salmo, ele nos conduz ao Salmo 23, versículo 4, porque quanto mais nós estamos longe dessas coisas, o caminho dos pecadores, as rodas, né, dos escarnecedores, muito mais próximo do Senhor eu estarei, né? Mais próximo da sua vontade, muito mais de perto eu vou sentir aí a mão do meu pastor me conduzindo, lá no Salmo 23, versículo 4. Então, separa também este salmo aí, 23, versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está conosco, né? Então eu não devo temer, preocupar-me, ficar desesperado, ansioso, porque o meu pastor está cuidando do aprisco e da ovelhinha também. É verdade. Ó, Lina, boa noite. E também a Joaninha e o Lafayette. Sejam muito bem-vindos aí, o casal e a Lina. E espero que vocês todos, na verdade, que eu já cumprimentei, sejamos todos, começando por mim, edificados pela palavra de Deus na noite de hoje, tá, gente? Muito bem. Nós escolhemos, meus irmãos, para a nossa reflexão, o texto que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6, tá? 2 Coríntios 5, 18 ao versículo 3 do capítulo 6. Então, vai lá na sua Bíblia, Novo Testamento, fácil, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, tá bom? Então, repetindo, quem não está muito familiarizado com a Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, ok? Capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim, olha: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Pode continuar, amor, por favor? Vou tomar uma água aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração, imploramos, edificando a nossa vida e transformando o nosso ser pelo poder que emana da Tua santa palavra. Nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, pessoal, na minha introdução, eu quero dizer o seguinte: nesses dias complicados que nós estamos aí vendo, o mundo todo, na verdade, né? A igreja tem uma oportunidade muito rica de fazer a diferença, seja de um modo coletivo, como a minha esposa acabou de falar, quanto ao cuidado que o Supremo Pastor tem conosco, é um cuidado coletivo e também individual. Então a igreja tem a oportunidade, neste momento, neste período difícil que o mundo está atravessando, a igreja tem a oportunidade de fazer uma grande diferença. Há muitas maneiras de apresentar alternativas diante do medo, do desespero, das perdas sofridas, perdas variadas, né? Eu coloco aqui no âmbito da saúde, dos bens, quantas pessoas têm perdido seus bens, o trabalho, né? Falta de estabilidade profissional, qualidade do ensino, a gente tem sofrido muitas perdas, e de todas as perdas, as mais preciosas, que são as vidas que se vão. Neste contexto difícil, problemático, os cristãos precisam fazer a diferença. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, esse assunto foi abordado de um modo magistral. Por que razão? Porque o apóstolo Paulo eleva a igreja ao status de representante do reino de Deus no mundo. De que modo? Qualificando os seus ministros, no caso, os pastores dessas igrejas, de um modo particular da igreja de Corinto, como embaixadores. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, pedir a Márcia que leia, só para mostrar que o foco inicial são os ministros. Como os ministros são considerados pelo apóstolo Paulo neste texto, do versículo 4 no capítulo 6 ao versículo 10. Vamos ouvir com atenção. Capítulo 6. 6. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o foco, como eu disse, que Paulo tem em mente ao fazer menção dos embaixadores, primariamente diz respeito aos ministros. Então, ele vai falar sobre isto ali, não é? Nos versículos que a Márcia acabou de ler. Lá no finalzinho eu cumprimento o restante do pessoal que vai chegando aí, tá bom, gente? Bom, apesar de Paulo estar aqui enfatizando primariamente os ministros, contudo, a qualidade de embaixadores também se aplica inquestionavelmente a todos os demais cristãos. E nesse caso aponta também aí a responsabilidade que está sobre os ombros de cada um no que se refere a promover reconciliação. Talvez, meus irmãos, diante das turbulências que têm atingido a todos nós no mundo inteiro, é possível que muitos não deem importância a esse assunto, né? Por causa das suas próprias preocupações, as próprias tribulações. Os cristãos também estão sofrendo muito, alguns sofrendo intensamente. Muitos cristãos estão tendo suas vidas também ceifadas. Mas a igreja não pode se dar ao luxo de se concentrar nos seus problemas
e esquecer que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela representa o reino de Deus. Então, além de ser uma tarefa, uma atribuição e uma responsabilidade imensurável de nós, pastores, ministros, ela se estende a cada cristão no sentido em que os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. E mesmo sofrendo no mundo, eles precisam mostrar a maneira de se enfrentar estas coisas. Então, conforme nós veremos, essa condição é intransferível e é inerente à igreja. Tem um pessoal chegando agora, mas, como eu disse, no finalzinho cumprimento todos vocês, tá bom, gente? Para eu poder correr aqui com o nosso assunto de hoje, tá bom? De acordo com o texto que nós lemos agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que se estende do versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6, tá bom? De acordo com esse texto aí, todo cristão foi reconciliado com Deus e recebeu o extraordinário benefício de poder representá-lo, levando outros a conhecer a Deus também, principalmente diante do grave problema que a igreja, né, de Corinto, no caso, estava enfrentando quanto aos falsos apóstolos. Por isso que o foco inicial é lançado sobre os ministros, porque os falsos apóstolos nunca representaram o reino de Deus e nunca puderam ser qualificados como embaixadores. Havia algumas coisas ligadas a isso e nós vamos falar delas na noite de hoje, ok? Então, por causa desses falsos apóstolos, nós vamos aqui, meus irmãos, abrir o leque para não focar apenas nos pastores e não nos falsos apóstolos, vamos abrir o leque e uma vez que toda pessoa transformada pelo poder de Deus pertence ao seu reino, então vamos trazer a aplicação para a vida de todos nós. Vou pedir a Márcia que leia lá o texto que está em Filipenses capítulo 3, no versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Filipos, dizendo que a nossa pátria está nos céus, ok? Baseado nisto, vamos desenvolver a nossa meditação de hoje abordando 3 pontos. O primeiro deles, quem são estes embaixadores aí? Segundo, o que é que estes embaixadores representam? O que ou quem eles representam? Terceiro, o que estes embaixadores devem fazer? Então, num primeiro momento, quem são eles? Quem são esses embaixadores? O apóstolo Paulo disse aí no versículo 18, Deus nos reconciliou. Então, há uma afirmação que se aproxima muito do que diz respeito à santificação. Vou falar no segundo parágrafo. O verbo que ele utiliza aqui, reconciliou, tem aquela ideia de uma ação definitiva e completa. Então, antes havia inimizade entre nós e Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, isso está muito claro. Éramos filhos da desobediência, inimigos de Deus. Mas Deus veio e nos reconciliou. Então foi uma atitude única, definitiva e completa. Reconciliou. Mas há também aí a ideia de que há também uma continuidade. Então esta reconciliação, num primeiro momento, significa que Cristo removeu a inimizade de Deus contra o ser humano. Então, esse é o significado da palavra mundo que está aí no versículo 19, né? O ser humano. Agora, no versículo 21, nós temos uma força ainda maior para o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Veja lá, amor, no versículo 21, por favor, que é a base, o fundamento desta reconciliação, o que propicia, favorece, dá condições para que o homem deixe de ser inimigo de Deus. Versículo 21.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, se fez inimigo do Pai. Colocou-se na condição de inimigo porque ele recebeu o castigo dos inimigos. E por Jesus, então é feita a reconciliação definitiva e completa com Deus o Pai. Ao falar que Deus é quem deu este ministério, no versículo 19, pode ler aí, amor, por favor. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ele não só reconciliou, como ele também confiou o ministério de reconciliar. Então, Paulo está enfatizando aí a importância daqueles que são chamados para o ministério, como eu disse lá no começo. No entanto, num certo sentido, não é incorreto afirmar, meus irmãos, que todo cristão tem o dever de anunciar esta reconciliação, de trabalhar por esta reconciliação que só pode ser conquistada através de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, aplicando este ato maravilhoso à nossa vida, Paulo está afirmando que, primeiro, Deus nos declara justos. Então eu estava perdido, você estava perdido, nós éramos inimigos. Ele veio e em Jesus, seu Filho, reverteu esse quadro de uma vez por todas. Agora ele nos fez participantes do seu reino. Nós que éramos do mundo, nós estávamos no mundo, inclinados às coisas que o mundo faz, desejando essas coisas e condenados com o mundo. Ele nos tirou de lá. Agora ele nos dá todas as credenciais para sermos enviados ao mundo de onde viemos, como representantes do seu reino, como embaixadores. Então, isso deve ser tido em grande consideração, porque se trata de algo que somente uma pessoa transformada pelo poder de Deus pode fazer. Ninguém que esteja aí à margem do Evangelho está habilitado a exercer este ministério da reconciliação, não. Muito pelo contrário. Quem está à margem do Evangelho, mesmo que tenha o seu nome no hall de alguma igreja, mesmo que seja contado entre aqueles que são a igreja visível, pode estar na situação de quem precisa de reconciliação, precisa ser reconciliado com Deus. É óbvio que isso se nota e se percebe pelos frutos que se produz pela vida que se leva. Além disso, meus irmãos, neste mesmo ponto aí, Paulo não somente mostra que Deus lhe confiou o ministério da reconciliação, como também faz uma exortação. O que é que Paulo diz? Amor, no versículo que você, na continuidade do versículo que você estava lendo. 19, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Mas eu pergunto, Paulo não estava se referindo a cristãos? Como se explica, então, esta exortação? Por acaso o crente já não está reconciliado com Deus? Não é Paulo mesmo que diz isto lá em Romanos 5:1? Pode ler aí, amor? Justificados, pois, mediante Fácil, a né? fé, Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, por que então esta exortação? Ah, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo sabe que mesmo que Cristo tenha estabelecido paz entre homem e Deus, este mesmo homem não cessa de pecar depois de convertido. Por isto, é trabalho de todo cristão, mesmo depois de ter sido reconciliado definitiva e completamente com Deus, cada convertido precisa exercitar continuamente esta reconciliação. Não é? Isso tem tudo a ver com a ideia de ato de santificação e processo, né? Ato e processo de santificação que eu falei agora há pouco. É a mesma coisa aqui.
Uma vez reconciliado com Deus, sempre se reconciliando com Deus. Então, aquele que pertence ao reino de Deus, que é representante do seu reino, que é embaixador, está trabalhando, nutrindo esta sua reconciliação numa interação com ele e Deus, por obra do Espírito Santo, como está levando as pessoas a esta mesma reconciliação. Então, outro aspecto aqui do imperativo é que a ordem também se estende ao mundo. Mas lembrem, Paulo está escrevendo à igreja. Então, nós foi confiado o ministério da reconciliação. Na medida em que nós pregamos o evangelho, nós também estamos fazendo com que os perdidos que estão fora do aprisco sejam reconciliados com Deus. Então, isso tem relação, não a questão da conversão do ímpio, mas a questão da santificação, processo, por causa do pecado, tem relação com o que o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1. Que diz aí, amor? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Cristo continua realizando uma espécie de reconciliação constante em favor da igreja para mantê-la pura, imaculada, sem defeito, preparada para se apresentar diante de Deus. No atual contexto que nós estamos vivendo, complicado, não é? Que o mundo todo se encontra, meus irmãos, é fundamental que se saiba identificar os que, na verdade, são representantes da pátria celestial. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Foi Jesus quem disse isto lá em João 17, 14 e 16, que diz lá, amor. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está se referindo aos apóstolos e dizendo que eles não pertencem ao mundo e colocando no mesmo pé de igualdade, como Jesus também não era. Então aqui, terminando esse primeiro tópico, eu digo o seguinte: se o terror que acometeu o mundo está presente na mente e coração de quem diz que é representante do reino de Deus, que pertence a Deus, que está no caminho dos céus, mas está tomado de terror, de medo, de pavor, né? Aquele que afirma pertencer a Deus, infelizmente, precisa refletir profundamente, porque algo precisa mudar no que diz respeito à essência do cidadão que ele é. Ou ele é um cidadão do mundo e reage como um mundo diante do caos, diante dos problemas, diante das catástrofes, diante das dificuldades inúmeras que todos nós sofremos, ou então, se ele reage como o mundo, jamais poderá dizer ou considerar-se um embaixador do reino dos céus, um representante de uma pátria a que ele diz pertencer. Então há uma diferença da natureza. O mundo tem uma natureza perdida. O mundo não está reconciliado com Deus. O mundo está na condição de inimizade contra Deus e precisa de reconciliação. Aquele que foi alcançado por misericórdia, não porque é bonzinho, não porque é melhor do que ninguém, não porque tem mais algo para acrescentar e para conquistar o coração de Deus, mas por misericórdia somente, aquele a quem Deus alcançou e fez dele um cidadão do reino dos céus, este tem que reagir de maneira diferente. Precisa ser modelo para o restante em tempos de pandemia, em tempos de calamidade, em tempos de crises terríveis. O embaixador, o que representa o reino dos céus, mostrará que, em essência, Deus o fez diferente. Muito bem. Assim nós identificamos quem são estes embaixadores a quem Paulo se refere. Num segundo momento,
O que é que estes embaixadores representam? O que ou quem? Né? Tá problema? Segundo. Aqui entrou o Google Assistente falando. Eu já escrevi. Tá bom, então o que esses embaixadores ou quem esses embaixadores representam? A morte de Cristo em lugar do homem fez com que, mesmo sendo um pecador, o homem estando condenado, pudesse se tornar concidadão dos céus. Paulo usa essa expressão lá em Efésios 3:19. Amor, leia para nós, por favor, aí. Efésios 3:19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Muito bem. Observem aí, não é? Não sois mais estrangeiros. Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso. Não sois mais forasteiros. Antes, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí tem aquele texto de Filipenses que eu citei aqui, não é, como já vimos, que a nossa pátria está nos céus. Então isto nos ensina que Deus não apenas coloca o homem no reino de Deus, como também faz dele seu representante legítimo aqui, do mesmo modo como Cristo foi representante imediato do seu próprio reino, lá no versículo 19, né? Nós vemos aí o que Paulo está falando no texto de Coríntios. Por favor, amor. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Paulo está nos colocando na mesma condição de Cristo também, quanto a quem nós estamos representando. Então, no primeiro momento, quem nós somos, quem é o embaixador? E agora, o que é que ele está representando ou quem ele está representando? Cristo veio representar o seu reino. Cristo veio representar os céus, a vida eterna. Quantas vezes Jesus diz, o meu reino não é deste mundo? Quantas vezes nós lemos na Escritura, o reino de Deus é chegado? Então nós estamos colocando duas situações, o império que domina sobre o mundo e o reino de Deus, que tem características totalmente antagônicas. Reino de Deus e mundo são totalmente diferentes, como os seus representantes, cidadãos do reino de Deus, cidadãos do mundo. Nossa pátria está nos céus, embora nós estejamos no mundo. Que Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como também eu não sou. A afirmação de que Deus estava em Cristo tem uma força que merece destaque, não é? Cristo foi a encarnação do próprio Deus. Não havia uma forma mais contundente aqui de representar o reino dos céus diante dos homens. Agora pare para avaliar a implicação disto no caso do embaixador, porque nós não somos perfeitos como Jesus. Mas foi nos confiado o ministério da reconciliação, o mesmo dado a Jesus. Então é claro que não se pode comparar um pecador como nós, como eu e você, ao Emanuel, Deus conosco. Mas somente, repito, somente um homem que tenha recebido a nova natureza terá condições para ser um representante legítimo do reino dos céus. Então este é o sentido da palavra que vem a seguir, onde Paulo afirma que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então vou lembrar novamente que o foco primário são os ministros, que como os profetas no Velho Testamento eram boca de Deus, falavam em nome de Deus, e agora os ministros, mais do que qualquer outro cidadão, membro da Igreja de Cristo, tem a missão, tem a responsabilidade de ser boca de Deus. E nesse sentido, ele não pode sair do que está aqui. Ele está limitado ao que está na palavra de Deus. Senão, não será a palavra de Deus.
Então é uma responsabilidade primária que recai sobre todo ministro. Mas volto a dizer, e se estende a todos aqueles a quem Deus enviou ao mundo para mostrar a sua glória. Não foi o que Jesus fez? Disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o apóstolo Paulo agora diz: nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então Paulo, como eu já disse, focaliza o valor do ministro. O pregador da palavra é boca de Deus ao exercer este ministério de reconciliação. E isto por causa, obviamente, da eficácia do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Sem dúvida, trata-se de um privilégio imensurável, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade também sem tamanho. Ninguém é embaixador ou pode ser embaixador por conta própria. Se eu vou representar Deus, não. Isto só é possível por causa de Cristo. E ao mesmo tempo, quando ele fala, quando este embaixador fala, é como se Deus exortasse por seu intermédio. Então isso envolve certamente, meus irmãos, uma profunda comunhão entre o embaixador e aquele que ele representa. Você pode até não ser um ministro, pastor de igreja, no sentido de ter sido ordenado. Impuseram as mãos sobre você e você agora vai pregar a palavra de Deus. Não, você não precisa ser. No entanto, basicamente, digo aqui, todos nós fomos constituídos por boca de Deus no mundo em que nós vivemos. O mundo precisa saber disto. O mundo precisa ver isto. Por que eu coloco e acrescentei ver isto? Porque falar por falar, qualquer um pode falar, vocês vão de concordar comigo. Mas pregar a palavra não é como dar uma aula na faculdade, no ensino fundamental, no ensino médio, não é como dar uma aula mesmo que na escola dominical. Falar em nome de Cristo, falar em nome de Deus, ser seu representante embaixador, é ter uma vida coerente com aquilo que se anuncia. Porque tem tudo a ver com ética, com comportamento, com mudança, com transformação, com ação, com reação. Então nós somos alertados que nós não somos autônomos. Não temos o direito de viver a vida como entendermos ser o melhor. Nós não devemos falar em nome de Deus se formos estranhos a Deus e aos seus preceitos estabelecidos na sua palavra. Nós precisamos conhecer quais são os valores da pátria que nós representamos no mundo. Precisamos assimilar o perfil do embaixador de Deus. Isso não é uma tarefa difícil, não, porque nós temos farto exemplo na Bíblia e temos muitos exemplos nos nossos dias de homens e mulheres de Deus que são piedosos, que têm cuidado com o que falam, têm cuidado com o seu comportamento, com a maneira como reagem a uma agressão, a maneira como reagem ao opróbrio, à miséria, ao caos, a maneira como eles se comportam diante do pecado. Nos nossos dias, nós temos muitos exemplos. Nós precisamos conhecer os valores da pátria que nós representamos. O que continua havendo, meus irmãos, constato eu aqui, é uma relativa ignorância em relação ao que o reino de Deus é e o que nós devemos fazer para representá-lo bem. As pessoas deveriam olhar para nós e perceber nitidamente que há uma grande diferença entre nós, cidadãos do reino dos céus, e o mundo. Isso deveria ser nítido. O mundo deveria perceber que há uma diferença muito grande entre um salvo, transformado, e aquele que está perdido, que continua na condição em que nasceu. Se você e eu somos concidadãos dos céus, então é neste mundo que nós somos estrangeiros. Isto implica que as coisas do mundo é que deveriam ser estranhas a nós, não a dos céus.
Mas, meus irmãos, sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua vontade, sem conhecer a sua palavra, como representá-lo no mundo? Impossível. Triste fato, meus irmãos, é um triste fato saber que não se vê hoje em dia com facilidade os frutos do Espírito estampado na vida dos que carregam o nome de cristãos. E assim vai se diminuindo cada vez mais o número dos que representam legitimamente o reino de Deus na terra. Nós deveríamos sempre nos perguntar qual a diferença entre nós e aqueles que estão perdidos e são estranhos ao reino dos céus. O conhecimento que nós temos de Deus e do seu reino nos dá condições para representá-lo legitimamente e socorrer o mundo quando o caos se estabelece, o medo toma conta, o desespero invade corações. Nós nos oferecemos como opção de ajuda, nós nos oferecemos como uma forma de minimizar as dificuldades que o mundo enfrenta. Ou nós estamos na mesma condição em termos de reação que eles? Isso nos leva ao último ponto, que diz o seguinte: o que estes embaixadores devem fazer? Então, primeiro nós vimos qual é o perfil do embaixador, não é? Quem ele é. Segundo, nós vimos quem ou o que ele deve representar. E agora, no último momento, o que esses embaixadores devem fazer? O capítulo 6 começa com um verbo que indica uma ação contínua. Paulo diz que o embaixador está sempre cooperando com Deus, ou seja, ao exortar os coríntios a que não recebam a graça de Deus em vão, de acordo com João Calvino, ele está dizendo que eles devem batalhar para se convencer de que seu trabalho não foi em vão. Segundo Calvino, o embaixador deve se esforçar para que aqueles que ouvem a doutrina pregada igualmente a recebam. Não uma vez apenas, mas continuamente. Por isso que muitos ministros acabam se passando por repetitivos, para não usar um termo mais menos educado, né? Menos gentil, que é chato, né? Pastor chato, vive falando de amor, pastor falando de perdão, pastor vive falando de mansidão, e a tecla continua sendo a mesma, mas este é o trabalho daquele que representa o reino de Deus. Ele vai combater aquilo que insistentemente se levanta contra o reino dos céus. Então, esta é uma forma, meus irmãos, de dizer que ninguém aqui é beneficiado pela reconciliação. Eu recebi a reconciliação e agora se acomoda com a sensação de que é um embaixador, que não precisa fazer mais nada. Então fica confinado numa bolha, salvo com a sensação de salvação, e Deus mudou minha vida, meu nome está escrito nos céus. Então isso está dissociado com qualquer atitude que eu deva ter em relação ao mundo e apresentar diante de Deus. Isso é um engano, isso é terrível. Não está em pauta o se sentir salvo e pronto. Não funciona dessa forma. O que qualifica alguém como representante de Deus é o trabalho que essa pessoa faz ao anunciar esta reconciliação aos outros. E isto é feito, repito, pela vida, não apenas por palavras. O ministério da reconciliação, meus irmãos, é dinâmico. Não envolve estado de inércia, infrutífero, mas é de constante trabalho em favor da reconciliação dos outros. Nenhum cristão, nenhum embaixador do reino dos céus fica tranquilo ao lado de alguém que percebe estar perdido pelo vocabulário que usa, pelos hábitos que tem, pela religião que se pratica. Nenhum embaixador do reino dos céus vai olhar para o lado e ficar tranquilo quando sabe que aquele que está bem do seu ladinho pode estar caminhando rapidamente em direção à condenação eterna. A esta altura, Paulo se reporta ao que diz a Escritura, ou seja, eu te ouvi
no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. É o texto que está lá em Isaías 49, versículo 8. Algum dia, os coríntios haviam sido alcançados pela palavra da reconciliação. Agora, pesava sobre eles a mesma oportunidade. Agora, neste tempo oportuno, neste dia de salvação, porque quando tudo terminar, quando a vida chegar ao fim, nenhuma oportunidade será mais concedida, seja ao incrédulo de ser reconciliado, seja ao cristão de anunciar as boas novas. A propósito, esta palavra foi usada por Isaías, que já profetizava os tempos de oportunidade que viriam com Jesus, de pregar o evangelho a todas as nações. E agora a igreja não pode perder esta chance. Quando a Bíblia diz, levantem os olhos, vejam como a seara está branca, pronta para a colheita. Porque com Jesus, então vem este dia de salvação, o tempo da oportunidade. Eu creio, meus irmãos, que um texto que esclarece bem o que nós estamos dizendo aqui é o que está lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Amor, por favor. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso tem acontecido, vai acontecer ainda mais, e diante desta terrível perspectiva, o papel do embaixador é compreender que a necessidade do evangelho é algo urgente. Não se deve deixar para um outro momento. Não se deve pensar que haverá outra oportunidade. O que se tem que fazer hoje, que seja feito agora. O nosso texto, meus irmãos, ainda termina com uma dura exortação. Paulo ali está enfatizando o cuidado contínuo que nós devemos ter para não tropeçar ou fazer alguma coisa que leve os outros a se escandalizarem ou se ofenderem. Porque se isto ocorrer, Paulo mostra lá, o que está caindo em descrédito é o ministério e não apenas o indivíduo. O verbo aqui traduzido por censurado implica ridículo e vergonha, desgraça e o seu resultado. Então, quando Paulo olha para os crentes de Corinto, orienta-os a que tomem cuidado com o testemunho, a que tenham cuidado com a imagem que estão passando do Evangelho. Porque, de algum modo, quando eles tropeçassem, eles estariam expondo à vergonha o Evangelho, estariam expondo à vergonha o ministro, o apóstolo Paulo, estariam expondo à vergonha o nome de Cristo, e estariam expondo à vergonha o próprio nome de Deus. Se Paulo, meus irmãos, começou dando valor ao trabalho dos embaixadores, aqui ele não desvia o assunto não, viu? Há pelo menos 3 aspectos que devem ser considerados neste ponto aí. Primeiro, Paulo mostra os valores que devem estar presentes na vida daqueles que pregam o evangelho. Segundo, Paulo diz que ele mesmo possuía estas qualidades. E terceiro, ele orienta os coríntios a que não deem crédito e não recebam como servos de Cristo os que não davam um testemunho condizente com seus ensinos. É incrível como a igreja da nossa época escancara as portas para que venham as multidões. Não há critério em termos de santidade, não há critério muitas vezes em termos de testemunho, de humildade, de amor, de união. Não há critério em muitas situações, porque muitos ministros querem ver as suas igrejas abarrotadas. Não importam quem são e como estejam vivendo estas pessoas. Mas não é isto que Jesus ensinou e não é o que Paulo passa adiante. O que Jesus diz desde o início é que a porta que leva aos céus e o caminho são ambos estreitos e apertados, e que são poucos
os que entram por esta porta e trilham por este caminho. Não é porque são melhores do que o mundo, nunca serão, mas porque Deus os alcançou com a sua misericórdia. Os líderes da igreja de Corinto estavam dando ocasião para escândalo, quando por meio das suas próprias falhas impediam o progresso do evangelho. E aí Paulo insiste para que os que levam a sério a vida cristã não manchem o seu apostolado com alguma sombra de desonra, aqueles falsos apóstolos de quem eu falei. Quando alguém dá ouvido ao ensinamento falso, certamente terá uma vida falsa. Terá uma vida de desequilíbrios. Mas não pense que ao abordar esta pessoa, ela concordará com você, não. Porque de repente falta o principal. Primeiro, enxergar-se pecador e saber que precisa de mudanças. Então esta é uma das armas muito utilizadas pelo inimigo. Se ele consegue levar um crente à desonra, toda a esperança do progresso se esvai. Desta maneira, todo aquele que quer servir como embaixador deve envidar todo esforço para manter a sua honra, sua imagem, sua dignidade perante os outros, levando uma vida modelar, tendo uma vida exemplar. Todas essas exortações continuam tendo lugar na igreja hoje, na vida da igreja. No entanto, pergunto, como um crente é conhecido nos nossos dias? Como um cristão é identificado? O que tem sido mais comum observar? As pessoas elogiam os cristãos pelos seus comportamentos ou criticam porque não há aquela diferença esperada, já que se dizem representantes dos céus, pertencentes ao reino de Deus? Todos os dias, meus irmãos, nós somos enviados a representar o reino de Deus por onde nós vamos. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para deixar as que dignificam o evangelho, não é? No qual cremos, sem jamais fazer algo que denigra a imagem do nosso bondoso Deus. Aí, meus irmãos, eu concluo fazendo aqui algumas perguntas básicas, né? Primeira delas, nós somos conhecidos por ser cristãos? É importante parar e perguntar. Segunda, a profissão que nós exercemos, os estabelecimentos que nós frequentamos, a família a que nós pertencemos, tem um bom conceito a nosso respeito ou tem dúvidas quanto à nossa conversão? Terceira pergunta, nós estamos conscientes de que ser um embaixador é representar a pátria que está nos céus? Quarto, nesta tarefa de representar o reino de Deus, como nós temos nos comportado? Como você tem se saído? Como eu tenho me saído? O mundo é melhor porque nós ainda estamos fazendo a nossa parte? Ou nós estamos no mundo, mas o mundo não percebe alguma diferença? Nós vivemos no mundo, outra pergunta, sabendo que a nossa missão principal é exercer este ministério da reconciliação entre Deus e o mundo no qual nós vivemos? Nós temos sido bem-sucedidos no exercício deste ministério? Eu rogo a Deus que Ele nos ajude a fazer uma séria avaliação de nós mesmos e que nós sejamos achados como verdadeiros embaixadores de Deus no mundo em que nós vivemos. E assim, que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, vamos cantar um cântico antes de terminar? Eu pensei nesse que nós colocamos aí nos comentários, olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrar-me e Te adorar, Senhor, e não olhar atrás, né? Ser embaixador é isso, não olhar para trás, seguir amando e servindo a Deus da melhor maneira de todo o nosso coração. Olhar somente a Ti,
Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Olhar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Vamos orar. A Márcia vai orar, vai conduzir-nos nesta oração final. E depois, como eu disse, então eu cumprimento, ao mesmo tempo que também despeço de todos aqueles que entraram e eu não tive a oportunidade de cumprimentar, ok? Amor, por favor. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é tão perfeita e maravilhosa. Te damos graças porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor se mostra através da tua Santa Escritura, Senhor Deus. Obrigada porque nós temos esse privilégio que é poder ler, ouvir, ser edificados. E nós intercedemos, Senhor, para que sejamos bons embaixadores, representantes do teu reino, que nossa vida seja um exemplo, que não precisemos somente falar, mas o nosso testemunho, a maneira como agimos, a maneira como nos relacionamos com o próximo, tudo isso as pessoas possam ver
e glorificar ao Senhor, como diz na tua palavra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E que assim seja, Senhor, cada um de nós, bons representantes do teu reino, servindo, amando ao Senhor, não olhando para trás, olhando para o Senhor Jesus. Obrigada porque fazemos parte da tua família, do reino de Deus. Isso é muito bom. Abençoe a todos que estiveram conosco nesta noite estudando a tua palavra. Abençoe cada família, cada lar. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Nós oramos te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então eu quero aqui cumprimentar e despedir também, não é? Aqui, olha, alguns eu já havia cumprimentado, Gabriel Hernandes, Ana Lúcia, Onofre, né? Irmã da Sidoca, Dona Zilda, Valdira, Sara, o Edson, a Roseli, a Dona Luzia, a Lídia, Presbítero Garmes, o Aparecido, conhecido meu de longa data, a Lina, Joaninha, Lafayette, aí depois entraram outros que eu não cumprimentei, a Maria de Jesus, a Gabi, Fabiola, faz tempo que eu não a vejo, a Vita, a Eliane, que é parente aqui da minha digníssima esposa, Lili, minha prima. A Marta, o Elias e a Laís. Então, olha, gente, boa noite para todos vocês e, se Deus permitir, domingo às 9 da manhã nós estaremos reunidos em escola dominical, não esqueçam, viu? E à noite, se Deus também nos permitir, além do culto, no culto nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Sigamos orando por esses irmãos que se recuperam aí, Dona Zilda, Sara, viu? E por outros que estão internados, que é o caso do Eduardo, presbítero Antônio e outros irmãos aí que carecem das nossas orações. Bom, gente, ó, Deus abençoe a todos, beijão no coração e até breve, se Deus assim nos permitir. Amor, desliga lá para nós, por favor.